Muito bem, bom dia. Depois de um certo tempo, estamos aqui de novo para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o caminho de Deus, tá? O que é o caminho de Deus? Nós vamos ver aqui por essa mensagem de hoje como Jesus aparece várias vezes tipificados, né, no Antigo Testamento. Existem várias vezes Jesus aparece no Antigo Testamento de formas variadas e nós vamos ver algumas formas, tá? Principalmente no santuário, tá? Nós vamos abrir aí Salmo 77, verso 13. Em algumas traduções está um pouquinho diferente das traduções que eu estou mostrando aí, tá? Essa é a Almeida Corrigida Fiel, tá? Mas existem outras traduções também que traduzem dessa forma, tá? E lá diz o seguinte, o salmista fala assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Olha só, aqui o salmista está querendo deixar claro que o caminho para chegar a Deus está no santuário. E quando o salmista falou isso, né, no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Então ele falou que, olha, para chegar a Deus, o caminho está no santuário. Então, se você quiser chegar a Deus, observe o santuário. Observe o ritual do santuário, observe as coisas que estão no santuário. É isso que o salmista quis dizer. E nós vamos aqui, o salmista disse, vamos ver aqui por que o salmista disse isso, tá? Nós vamos ver aqui quantas vezes que Jesus aparece no santuário terrestre de forma tipificada, tá? Simbolizada, ok? Nós vamos aí, primeiramente, abrir Êxodo capítulo 25, verso 8 a 9, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, tá? Não precisa nem do 9. Mas o que eu estou falando aqui? O que está falando aqui? Me farão um santuário. Me farão um santuário, certo? Então, o que está dizendo aí? Deus está mandando construir o santuário para que ele possa habitar no meio de nós. Certo? Porque com o pecado, acabamos que nós nos afastamos de Deus, né? E aquela visita que Deus fazia para o jovem casal, Adão e Eva, no Éden, acabou por causa do pecado deles, né? E aqui Deus mostra de novo a sua vontade de habitar conosco como seres humanos, né? E aí ele fala, me farão um santuário para eu habitar no meio de vocês. Vocês sabiam que isso, na verdade, era um simbolismo também de Jesus? Vocês sabiam disso? Vamos ver? Olha só, Mateus capítulo 1, verso 23, é uma profecia de Isaías aqui repetida por Mateus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão o seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Então nós vamos aqui que Jesus quis habitar conosco. Jesus é a prefiguração dessa passagem lá do santuário. Deus habitando conosco. E aqui Jesus é o Deus conosco. Jesus representa Deus conosco, tá? E para nós termos certeza que o santuário realmente simbolizava Jesus também, tá? Porque o santuário, ele é uma peça importante e ele também existe no céu, como diz lá em Hebreus, ele existe no céu. Mas aqui nós estamos tratando de simbolismos, tá? Para nós termos certeza que o santuário também está dizendo a respeito de Jesus, vamos lá em João capítulo 2, João capítulo 2, e a partir do verso 19, eu vou chamar aqui uma outra tradução aqui, nós temos várias traduções, e a maioria, ela fala aí da passagem, ela fala a palavra templo, mas eu queria uma palavra interessante, que é santuário. E lá em João 2, verso 19 e 22, Jesus diz o seguinte, respondeu Jesus, derrubai esse santuário, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tudo, levantarás em 3 dias. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que ele escrevera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Olha só, creram na Escritura. Por quê? Porque lá na Escritura está falando o quê? Me farão um santuário e eu habitarei com vocês. E aqui nós vemos Jesus falando que o santuário era ele mesmo, né? Era o simbolismo dele mesmo. Derrubai esse santuário, ele estava falando do corpo dele, é o que diz aí no verso 21. Ele falava do santuário do seu corpo. Então nós vemos que o santuário também era um simbolismo de Jesus. Significava Jesus, mostrava Jesus, certo? Então nós vemos aí como Jesus era mostrado no Antigo Testamento. Então quando Deus quis mostrar o santuário para os israelitas, né? No passado, ele quis mostrar Jesus.
Quando ele mandou construir o santuário, ele quis construir o santuário para mostrar uma profecia de que Jesus viria para andar por esses caminhos, para andar entre nós. Ele seria um de nós. O segundo simbolismo é o sacrifício. Olha que interessante. O sacrifício é a parte do santuário mais antiga que existe, tá? E vocês vão ver por quê. Aqui, ó, Gênesis capítulo 3, o verso 21, logo depois do pecado, diz o seguinte a Bíblia: E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que isso tem a ver com sacrifício? Olha só o que está falando o texto de novo. O Senhor Deus fez túnicas de peles. Opa, peles. Pele animal. Alguém perdeu a vida aí para dar essa pele. Não é? E aqui nós vemos aqui o simbolismo do sacrifício. Houve um primeiro sacrifício lá no Jardim do Éden para que Adão e Eva não pudessem morrer imediatamente. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus sacrificou ali, houve um sacrifício de um cordeiro, tá? E esse cordeiro e as peles dele foram usadas para fazer túnica. Isso também é um simbolismo da salvação, né? Tomai sobre vós o meu jugo, não é mesmo? Nós estamos tomando ali a justiça de Cristo. Nós estamos tomando a justiça de Cristo porque nós somos indignos. E Jesus toma o nosso pecado e nós tomamos a inocência dele. Então aqui, nós vemos aqui esse simbolismo. Um animal inocente foi morto para que os pecadores não morressem. Um animal foi morto no lugar dos pecadores. E a justiça desse animal inocente, a inocência desse animal, foi transferida para os verdadeiros culpados. Então, nós vemos aqui uma prefiguração do primeiro sacrifício. Tá? E nós vamos... aqui está essa passagem de roupa, né? Mas não é disso que eu ia falar. Tá? Nós vamos aqui o segundo texto, que é Gênesis capítulo 22, no verso 13, que foi... um resumo aqui que eu vou falar com vocês, foi o sacrifício que Deus pediu para Abraão, né? Deus pediu para Abraão levar Isaac e sacrificar Isaac, certo? Mas aqui nós vemos o seguinte, quem quiser ler a história, está em Gênesis 22, lê a história toda, eu não quero me parar nessa história, eu já fiz uma mensagem sobre isso, quem quiser acompanhar pode dar uma olhada aí no nosso canal que vai achar essa mensagem, tá? Mas eu quero falar com vocês aqui sobre esse simbolismo do verso 13. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Olha só, trazendo auxílio de outras traduções aqui, tá? Eu vou trazer aqui, o carneiro poderia também ser simbolizado, não um carneiro, mas podia ser também um cordeiro. E existem traduções em que a palavra é cordeiro. Olha aqui, ó, essa tradução, por exemplo, aqui, ela está falando o quê? Levantando os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os espinhos, tomando oferecendo holocausto no lugar de seu filho. Então nós vemos aqui a palavra cordeiro. Aqui nós já estamos chegando onde que a gente quer dizer para você, né? Nós vemos aqui que o sacrifício era um animal, e, né, era feito um animal, e é um animal... Como diz aí Levítico capítulo 1, 10, que eu já vou para ele, se a sua oferta for um holocausto tirado do gado menor, dos cordeiros ou das cabras, ofereçam um macho sem defeito. Então era um animal sem defeito, que era oferecido em sacrifício. Tá? Então nós vemos aqui que lá em Gênesis 22, um cordeiro ou um carneiro foi encontrado lá preso pelos chifres, ele foi oferecido em holocausto no lugar de Isaac. Na mensagem que eu já falei aqui, tá? No nosso canal você pode acompanhar, lá em Gênesis 22 fala a terra de Moriá, onde aconteceu esse fato. E a terra de Moriá, na verdade, era Jerusalém. Era onde Jerusalém foi construída anos mais tarde, séculos mais tarde. Jerusalém foi construída sobre Moriá. Tá? E o que aconteceu em Jerusalém? Nós sabemos, o mundo inteiro sabe que alguém foi sacrificado, alguém inocente foi sacrificado em Jerusalém. E esse é quem? Jesus. E ele não tinha pecado, ele não tinha defeito, e mesmo assim foi sacrificado. Foi sacrificado por quê? Por mim e por você. Em João capítulo 1, no verso 29, lá diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então nós estamos vendo aí mais um simbolismo de Jesus. Desde o Éden, Jesus é simbolizado como um animal que tira os pecados. O cordeiro, o carneiro, o bode, a ovelha, né? Lá em Levítico 1:10 está falando o quê? Que tirar do gado menor, dos cordeiros, da cabra. Então, ou seja, na verdade, o animal que morria no altar do sacrifício, ele simbolizava Jesus. Ele simbolizava Jesus. Né? O animal ele não tinha poder de tirar o pecado, mas quando a pessoa sacrificava o animal lá, ela estava acreditando que Jesus viria um dia para tirar o pecado dela. Tá? Nós vamos ao próximo simbolismo, que é o simbolismo do pão. Tá? Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 30, diz o seguinte: porá sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. Isso era parte do santuário. Lá no santuário tinha lá eu quero voltar um pouco aqui, eu comecei a falar aqui, mas eu esqueci de mostrar para vocês. Espera aí um pouquinho. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, que é o cordeiro, tá? Eu pulei aqui, né? Para quem não sabe o que é um cordeiro, gente, um cordeiro é esse animalzinho aí, tá? É um cordeiro, né? E ele, né? Olha que beleza, bonitinho, né? Agora é para você ver. Imagina você criando esse animal, porque era assim. A pessoa tinha que criar o animal e depois levá-lo para o sacrifício. Você imagina a dor que era você sacrificar um animalzinho que você cuidava, que você criava desde pequenininho. Mas Deus queria mostrar com isso a dor que o pecado pode causar. E assim, a gente sentir a dor do pecado para que a gente faça de tudo para que não pecar. Para que a gente possa buscar a presença de Deus, para que a gente não possa cair, né, em pecado. Né? Voltando à parte do pão, Êxodo 25:30, né? E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que era o pão. A mesa de proposição era isso aqui, ó. Isso ficava dentro do santuário, essa mesa aí, tá? E essa mesa, ela ficava com os pães, eram 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, tá? E são 12 pães. O pão é um pouquinho diferente, tá, gente? Parece um rolo de pizza, né? Para quem come pizza aí. Parece um rolo de pizza, mas o pão da proposição era dessa forma, tá? Não era o pão francês, o pão de sal que a gente compra hoje, tá? Ele era um pão diferente. Então, ele era dessa forma aí, mostrando aí a mesa. Isso aí ficava dentro do lugar santo, tá? Isso daí também, gente, era um simbolismo de Jesus. Vocês sabiam que era um simbolismo de Jesus? Era um simbolismo de Jesus também, tá? Vamos ver aonde que está escrito isso? Lá em João, capítulo 6, verso 35. O que Jesus fala? Ele mesmo diz. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, olha para vocês verem. Nós estamos vendo aí Jesus afirmando isso aí, olha. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. É Jesus afirmando. Pisei num brinquedo aqui, gente, da minha cachorra, tá? É Jesus afirmando que ele é o pão que aparecia lá no Antigo Testamento. O pão da proposição do santuário. Ele era o pão. Então, quando aquele pão aparecia lá no santuário, era um símbolo de Jesus. Eu falei que eram 12 pães, não eram? 12 pães simbolizando as 12 tribos de Jesus. Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Né? Então, esse número 12 é um número muito usado na Bíblia. Né? E Jesus não escolheu 12 à toa. Ele escolheu 12 para cumprir profecias. Tá? O próximo texto está em Êxodo, capítulo 25, verso 37. Está dizendo o seguinte: lhe fará 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas para que iluminem defronte dele. Essas 7 lâmpadas, na verdade, era o candelabro. Esse candelabro, eu vou ver aqui se tem a imagem dele aqui, ó. Olha aí, tem o candelabro conhecido também como menorá. Isso ficava dentro do lugar santo, tá? Ficava dentro do lugar santo. Olha aí. Né? E isso fazia parte do santuário, tá? Isso também era um símbolo de Jesus, tá, gente? Era um símbolo de Jesus também. Nós vamos ver onde que Jesus diz aí, João capítulo 8, verso 12, Jesus diz, então Jesus tornou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso também é um simbolismo, tá? O candelabro com 12 lâmpadas, 12, é o 12 de novo aí, olha o 12 de novo aí, simboliza Jesus. Também simboliza também os apóstolos, os 12 apóstolos, a luz do mundo. E ele mesmo falou lá em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Então, ou seja,
é mais um simbolismo de Jesus no Antigo Testamento, o candelabro, tá? Nós vamos ao próximo aqui, gente, Êxodo capítulo 28, verso 1. Êxodo 28, verso 1. Toma para ti Arão, teu irmão, teus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Então nós vemos aqui o seguinte, Deus determinou aqui os filhos de Arão para serem sacerdotes, tá, gente? Para serem sacerdotes, é o ofício sacerdotal, ok? Então, como isso se cumpre, né? Como isso se cumpre em Jesus? Como isso se cumpre em Jesus? Nós vamos ver lá se a Bíblia fala em algum momento, que Jesus é sacerdote. Se a Bíblia fala isso em algum momento. Vamos ver Hebreus capítulo 6, verso 20. Olha lá. Hebreus capítulo 6, verso 20. Vamos aqui a várias traduções, eu gosto de ver isso aí, né? Eu gosto de ler várias traduções. Nós estamos vendo aqui, olha só, a versão Almeida Revista, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, alguns textos falam sumo sacerdote, outros textos falam sacerdote. Eu vou chegar no sumo sacerdote. Esse texto de Hebreus 6:20, nessa tradução, fala assim, que Jesus foi feito sacerdote. Então, Jesus não era só o cordeiro, Jesus não era só o pão, Jesus não era só a luz, Jesus não era só o santuário, Jesus também era o sacerdote. Tá? Jesus também era o sacerdote. E eu queria aqui dar uma pausa. Tá? Existem pessoas, a maioria das igrejas e religiões falam que o sacrifício de Jesus terminou na cruz. Não terminou na cruz. O sacrifício de Jesus se completou na cruz como cordeiro. Como cordeiro, ele cumpriu ali, a cruz foi a finalização da sua missão como cordeiro. Mas a partir do momento em que o cordeiro morre, surge uma nova missão, o sacerdócio. Jesus agora se torna o sacerdote. Então, a salvação, ela foi completada na cruz, na missão do cordeiro, mas ela não acaba na cruz. No antigo ritual do santuário, após o cordeiro ser morto, o sangue dele era pegado e levado para dentro do santuário e era apresentado diante do véu do lugar santíssimo. Por que isso? Porque tinha que se apresentar para Deus o resultado do pecado, que alguém morreu no lugar. Porque o salário do pecado não é a morte. Se o pecador não morreu, alguém morreu no lugar. Então, ele tinha que se apresentar a prova de que esse ser morreu no lugar. Então, era pegado o sangue do cordeiro e o sacerdote entrava para dentro do lugar santo e aspergia esse sangue lá nas cortinas do santuário. Isso está na Bíblia, tá? Isso está lá em Levítico, está em Êxodo. Não vou me demorar nisso aqui. Mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Mas a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Como isso aconteceu na vida de Jesus? Isso que eu não pus aqui. Mas como se aconteceu isso? Quando Jesus morreu, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, quando ele encontrou com Maria pela primeira vez, Maria foi foi a primeira que viu ele. Ele falou com Maria. Maria chegou nele, ia tocar nele e ele falou assim: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Mas vá, fale com os meus irmãos e amigos que eu vou subir ao Pai. Por que Jesus tinha que subir ao Pai? Porque ele tinha que fazer exatamente o que o sacerdote fazia. Porque depois da morte do cordeiro, ele se tornou sacerdote. Ele passou ao papel de sacerdote. E o sacerdote fazia o que depois da morte do cordeiro? Pegava o sangue e levava diante do Pai, lá dentro do lugar santíssimo. Lá dentro do lugar santo. E aspergia no véu do lugar santíssimo. E assim Jesus foi, subiu ao céu depois de ressuscitar, para apresentar para o Pai. Aqui está, mostrava lá a mão, né? Mostrava a mão. Está aqui, Pai, o sangue, né, que é o salário do pecado. Eu morri e estou aqui agora para apresentar diante do Senhor o sangue do Cordeiro. Tá vendo que coisa interessante? Era o cumprimento do que estava lá no Antigo Testamento, que Deus já tinha mostrado, que era assim que deveria acontecer. E é por isso que Jesus falou com Maria: não toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu acho que eu vou achar esse texto. Vamos ver esse texto? Vamos? Deixa eu lembrar aqui onde que ele está. Eu vou ver aqui. Deixa eu ver aqui onde que está esse texto. Aqui, ó. A ressurreição. Vamos achar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó.
Aqui está, ó. Deixa de me tocar. Tá aí João 20, verso 17. Deixa de me tocar, porque ainda não subiu ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e dizes, eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que Jesus tinha que fazer isso? Para apresentar o sangue diante do Pai. Exatamente como o sacerdote fazia. Então Jesus aqui assumiu a sua posição de sacerdote. Ok? Então agora vamos aqui ao último simbolismo, pelo menos dessa mensagem que eu gostaria de mostrar para vocês. Tem muito mais simbolismo, nós vamos fazer outras mensagens falando sobre isso, como Jesus se apresentava no Antigo Testamento. Sumo sacerdote é uma outra missão de Jesus. Levítico 21, 10 diz assim: aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça nem rasgará a sua vestidura. Quis apenas mostrar para vocês aí. Deixa eu ver se aqui mostra aqui como é que era o sumo sacerdote. Não vai mostrar. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou ver aqui. Inclusive, gente, esqueci de mostrar para vocês como é que era o sacerdote, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui se aparece aqui o sacerdote. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é roupa, vestes sagradas. Deixa eu ver aqui se vai aparecer, gente. Eu quero mostrar para vocês aqui o sacerdote. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, se dá para ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, dá para ver a veste do sacerdote, gente. Essa era a veste do sacerdote, ó. Certo? Olha aí. Essa era a veste do sacerdote. Tá? Que nós vemos aqui são 12 pedras, tá? Simbolizando as 12 tribos de Israel. Tá? Então, essas aqui são as vestes sagradas aí do sacerdote. Olha lá, ó. Certo? Esse era o sacerdote aí, ó. Certo? Esse aqui é um vitral da capela de New College, em Oxford, na Inglaterra. Certo? Bem representado aí. Certo? Então, gente, nós vemos aí que o sacerdote tinha uma vestimenta toda diferente, toda paramentada, né? E o sumo sacerdote também não era diferente, tá, gente? A veste dele. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não vai ser a mesma coisa, né? Mas a veste do sumo sacerdote também não era diferente, tá? Era bem diferente, era uma veste muito diferente das demais aí do povo, tá? Em Hebreus capítulo 4, verso 14, nós vemos aqui Jesus como sumo sacerdote, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, nós vemos aqui o quê? Que Jesus é também o sumo sacerdote. Por quê? Porque atualmente ele está no lugar santíssimo ministrando por nós. Ele está intercedendo por nós. E isso está claro aí em toda a Bíblia, principalmente no livro de Hebreus. Também não vou me demorar nesse assunto. Mas Jesus hoje tem uma missão de interceder por nós diante do Pai. Ok? Então nós vemos aqui, gente, várias vezes Jesus aparecendo no Antigo Testamento sobre vários símbolos. Tá? E para terminar a mensagem, João capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vemos aqui o seguinte: o caminho de Deus não está no santuário? O santuário é o símbolo de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo santuário. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. É o que Jesus está deixando claro. E está falando mais. Ele é a verdade e ele é a vida. A verdade está nele e ele é a vida. Você não tem vida. Nenhum de nós vai ter vida sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Esse texto é um dos textos mais interessantes de toda a Bíblia, quando ele fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender mais um pouquinho da palavra de Deus. Não vamos ver aí muita gente falar, o Antigo Testamento já era. Nós vemos aqui que não. Nós vemos aqui como o simbolismo do Antigo Testamento está presente no Novo. Como o que é profetizado no Antigo Testamento vem mostrando-se no Novo. E Jesus ainda vive. O caminho de Deus é Jesus. O caminho de Deus é Jesus. E muitas vezes, se nós não estamos entendendo o caminho de Deus, vamos voltar lá no Antigo Testamento, vamos estudar o que está dizendo lá. Porque Jesus aparece várias vezes no Antigo Testamento sob símbolos diversos, mas de uma forma fácil para nós entendermos a sua missão. O que ele veio fazer aqui e qual é o nosso onde nós estamos aí na questão da salvação. O caminho de Deus está no santuário. E o santuário é Jesus. O santuário simboliza Jesus. Se você quer saber sobre Jesus, estude sobre o santuário. Existe muita coisa lá no santuário que tem passado por alto
pela maioria das pessoas que se dizem cristãs. Ou pela maioria. Muita gente acha que aquilo lá já era, já não vale mais nada. Não. Lá mostra todo o trabalho de Jesus. Aqui na terra e lá no céu. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima mensagem.